Deputada líder Adriana Ventura. Muito obrigada, presidente Valadares. Um prazer estar aqui. Quero saudar todos os membros da subcomissão, assim, na pessoa da minha querida deputada Franciane Bayer, que veio contribuir para esse debate, já me ajudou muito nesse relatório. Então, basicamente, presidente, a gente tinha um objetivo proposto, que era debater e trazer à luz vários pontos de preocupação, né, da subcomissão. E nós fizemos 5 audiências públicas, trouxemos muitos e muitos especialistas, e eu gostaria aqui de apresentar as conclusões e as recomendações do relatório. Eu peço a sua autorização para ir direto para essa parte de conclusão e recomendação da subcomissão. Por favor, líder, autorização concedida. Considerando os diversos posicionamentos oferecidos nas 5 audiências públicas realizadas e as discussões realizadas entre seus membros, a Subcomissão Permanente Sistema Nacional de Educação, SNE, apresenta as seguintes recomendações para debate e análise dos projetos de lei complementar que tratam a matéria e que se encontram em tramitação nesta Casa. O texto de uma lei complementar, essa é a recomendação número 1. O texto de uma lei complementar deve ser objetivo e dispor sobre as normas gerais sobre a matéria. As especificações devem ser remetidas aos níveis de leis ordinárias ou de normas regulamentares estabelecidas pelas instâncias que vierem a ser criadas para tanto. O detalhamento excessivo em lei complementar de disposições que, ao longo do tempo, necessitem de atualizações ou ajustes, pode engessar o funcionamento de uma concepção sistêmica que se pretenda seja leve e adequada ao atendimento das demandas, sempre renovadas de cooperação entre os entes federados em matéria de políticas públicas e educacionais. Recomendação número 2. A questão central é a da cooperação entre os entes federados para a formulação e execução articulada e integrada das políticas públicas da educação. O texto da lei complementar, portanto, deve se voltar especificamente para a educação ofertada pelo setor público. Recomendação número 3. A questão da governança remete à articulação entre os entes federados nas instâncias que vierem a ser criadas, como a comissão tripartite e as comissões bipartites, mediante pactuação de políticas, ações e estratégias. Nesse sentido, deverá ser expressamente resguardada, em qualquer hipótese, a autonomia dos entes federados. Essa autonomia pode ser comprometida, se estabelecida na lei complementar, competência dessas comissões em estabelecer pactuações de efeito vinculante e o cumprimento obrigatório por parte de todos os entes. Recomendação número 4. Ainda sobre a questão da governança, é fundamental que as pactuações realizadas estejam fundamentadas em critérios técnicos, tomando por base evidências científicas e resultando em compromissos com metas, objetivos e formas de medir o seu alcance. Recomendação número 5. A questão da avaliação é estratégica e deve considerar a articulação entre os sistemas de avaliação conduzidos pela União e os conduzidos pelos entes federados subnacionais, respeitada a autonomia destes últimos, a transparência e o uso pedagógico de seus resultados, visando a melhoria da qualidade de educação, são indispensáveis. Recomendação número 6. A questão do financiamento da educação básica é fundamental. A Constituição Federal determina que a lei complementar que tratar das normas de cooperação entre os entes federados para as políticas educacionais deve contemplar o custo aluno-qualidade. Ao texto a ser aprovado, porém, cabe apenas dar-lhe contornos gerais, abordando sua relação com os padrões mínimos de qualidade e sua possível regionalização. Não deve, contudo, detalhar indicadores ou metodologias de cálculo, cuja definição deve ser remetida às instâncias que virão a ser criadas pela lei complementar ou aquelas já existentes no âmbito da estrutura da administração pública. Recomendação número 7. Cooperação, assistência técnica e financeira, articulação para a formulação e execução de políticas públicas educacionais requerem a mais absoluta transparência dos processos e deliberações de que resultam. Deste modo, é indispensável que o texto da lei complementar venha a prever mecanismos de transparência e publicidade de todas as reuniões e decisões que vierem a ser adotadas pelas instâncias previstas na lei complementar. Este é o relatório, estas são as
todas as recomendações que foram feitas, presidente, eu gostaria de falar aos membros dessa comissão que foi um debate extenso e o objetivo deste relatório, até para não criar caso com o projeto 1, projeto 2, projeto 3, foi dar qual é o papel do projeto de lei complementar e quais são alguns pontos que ainda não estão claros e não tem debate, que não podem ser aprovados no SNE. Então, são recomendações para que o projeto de lei complementar atenda a todas essas recomendações e requisitos, e é importante que depois do debate e do relatório aprovado, a gente submeta à avaliação, que foi inclusive uma recomendação da deputada Franciane Bayer, que a gente veja se, por exemplo, o projeto de lei complementar que veio do Senado, do senador Arnes, e outros que estão aqui, estão dentro dessas diretrizes e dessas recomendações. Eu quero agradecer também muito à consultoria legislativa dessa Casa de Educação, que foram muito atuantes, muito participativos e identificaram nos projetos onde tinham as discrepâncias. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, deputada Adriana Ventura. Parabéns pelo belíssimo trabalho como relatora dessa importante subcomissão, exaurindo a discussão nas mais diversas audiências públicas que foram aqui realizadas. Eu tenho certeza que grandes contribuições